Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Sempre é um prazer estar aqui com você. Para você se situar, dia 20 de janeiro, e a gente já começa trazendo informação boa para quem é oposição em relação ao governo Lula, tá? Então, é uma série de informações que a gente vai trazer. Geralmente, no último vídeo do canal, você sabe que a gente percorre o maior número de matérias o possível para deixar você sempre alinhado e bem informado sobre tudo que está acontecendo. Então, sem maiores delongas, vamos ao vídeo. Peço a você só que não é inscrito ainda, se inscreve aí, 1.200.000 seguidores. Nossa meta já está quase chegando, tá? Bora para cima então. Vamos começar falando uma notícia boa para a oposição de Luiz Inácio Lula da Silva. E coloca no comentário, você faz oposição ao Lula ou você é a situação? Você está satisfeito com o governo Lula ou você está insatisfeito? Coloca no comentário. Essa notícia aqui vai ser interessante para você. Essa matéria foi publicada no Terra Brasil Notícias, tá, pessoal? Um site que vem mostrando uma seriedade ao trazer as informações. Eu estou pegando bastante informação desse site. Lula tem o menor número de apoios consistente na Câmara em 33 anos. O que isso quer dizer? Quer dizer que de todos os governos dos últimos 33 anos, dessa vez é o primeiro presidente que entra com o menor apoio popular possível e com o menor apoio parlamentar possível. Ou seja, Lula terá dias difíceis pela frente para continuar à frente do cargo. Vamos lembrar que por muito menos Dilma Rousseff caiu em 2016. Vem acompanhar a matéria comigo, que é importante você fazer a análise aqui. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem em seu terceiro mandato o menor número de apoio consistente na Câmara dos Deputados em 33 anos. Dos 513 congressistas, apenas 140 o apoiam de forma sólida. Além disso, o petista também enfrenta a maior oposição ao executivo desde o governo Collor. Em 1990, apenas 214 parlamentares. No entanto, Lula tem uma boa margem para reverter o cenário dentro do Congresso Nacional do chamado apoio condicionado, ou seja, em caso ele tenha a possibilidade de conseguir votações favoráveis, como já aconteceu antes, mesmo da posse, a votação proposta de emenda à Constituição da PEC da transição, a PEC do calote, né? Ou seja, na base aqui, o que a matéria traz para vocês, e ela diz aqui, Lula, hoje, aquele voto ideológico, aquele voto 100% incondicional ao governo petista, Lula não tem. Agora, pautas que podem ser pautas desfavoráveis à nação, como, por exemplo, a PEC do teto de gastos, a PEC do estouro, que foi votada. Esse tipo ainda tem aquela base do centrão, que o Lula consegue cooptar para o lado dele. Mas mesmo assim, ele tem que ter muito jogo de cintura para conseguir. O que demonstra que Lula não terá uma vida fácil. E esse discurso ideológico que ele vem trazendo só está enfraquecendo a possibilidade dele conseguir qualquer conluio com essas partes. Ninguém quer se vincular a um governo abortista, ninguém quer se vincular a um governo que traz pautas ideológicas próximas ao marxismo, como, por exemplo, a fala do ministro Fernando Haddad de taxar a herança num patamar elevadíssimo. Isso não pega bem para congressista nenhum e eles não querem se vincular a esse tipo de imagem. Agora, partindo para a segunda matéria do dia, a Polícia Federal fez operações hoje e vamos trazer um ponto importante. Veja quem são os alvos da operação contra financiadores e participantes dos atos em Brasília. Novamente, o crédito da matéria é Terra Brasil Notícias, tá? Esse aqui é o Ramiro dos Caminhoneiros, tá? Então, ele era um grande apoiador de Bolsonaro, chegou a estar dentro dos envolvidos lá dos atos que aconteceram no dia 8, chegou a fazer vídeos, tá? E hoje ele foi preso. 8 pessoas são alvo de prisão durante a primeira fase da Operação Lesa Pátria, deflagrada pela Polícia Federal. Foi hoje, na sexta-feira, tá? E que mira financiadores e participantes dos atos ocorridos em Brasília no dia 8. Desde o início da manhã, até o momento que eu gravei esse vídeo para vocês, 8 pessoas já tinham sido presas. E dentre elas, as mais conhecidas aqui, foi o Ramiro Alves da Rocha Cruz, que é o Ramiro dos Caminhoneiros, foi o Randolfo Antônio Dias, que é de Minas Gerais, Renan Silva Sena, do Distrito Federal, e Soraya
Bastiote, do Mato Grosso do Sul. Tá? A ação foi ordenada pelo Supremo Tribunal Federal, que também expediu 12 mandados de busca e apreensão. As ordens estão sendo cumpridas nos seguintes locais: Distrito Federal, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. A gente vem percebendo que a Justiça vem fazendo um trabalho ostensivo na busca de financiadores, na busca de influenciadores também, tá? Que incentivaram, incentivadores do ato, tá? Do dia 8 de janeiro. E também, em principal, dos financiadores que enfrentou ônibus e Ramiro dos Caminhoneiros, um grande nome aí que figurou muito nos tabloides pela mobilização junto aos caminhoneiros aí, hoje teve sua prisão decretada. Agora eu vou trazer uma notícia, vamos falar de Bolsonaro. Vou para Terra Notícias, tá? Portal Terra para vocês. Bolsonaro nos Estados Unidos até baixar a poeira. O ex-presidente cogita passar mais tempo na Flórida e ganhar dinheiro fazendo palestras, tá? Aqui um ponto interessante, tá? A Terra no Brasil aqui, ela faz uma crítica a Bolsonaro que o Lula fez a mesma coisa. Ele circulou o mundo, deu uma volta no mundo, ganhando dinheiro fazendo palestras. E que agora Bolsonaro, que tinha criticado o Lula, vai fazer a mesma coisa. Mas aqui a gente vai trazer o ponto prático da história aqui. É uma medida que foi orientada pelos advogados de Bolsonaro. Porque, segundo eles, temem que Bolsonaro, retornando ao Brasil, ele pode ser perseguido politicamente dentro do judiciário. Então, já até se cogitou algumas matérias, o próprio blog do Noblar cogitou a possibilidade de Bolsonaro pedir asilo político, porque está sendo perseguido politicamente. Mas agora, uma nova estratégia é que Bolsonaro siga circulando o Brasil afora, dando palestras como ex-presidente e mostrando tudo o que ele enfrentou durante esse período aqui como presidente da República, tá? Inclusive, reforçando aí a luta da direita. Financiadores para bancar a palestra tem o próprio Trump, que Bolsonaro se tornou hoje um dos nomes, talvez até mais conhecido do que Trump, dentro da esfera da direita, considerada mais radical, como o pessoal de esquerda fala, né? Mas Bolsonaro hoje, sem sombra de dúvida, é um nome conhecido mundialmente pela defesa da direita, tá? Vamos lá, pessoal. Outra matéria que eu trago para vocês agora, tá? A revista Oeste, tá? O ex-GSI, Gabinete de Segurança Institucional, já expliquei para vocês, general, sobe o tom com Lula e fala em covardia. A matéria fala o seguinte, eu trouxe a matéria aqui para vocês, ó. O militar respondeu às declarações do presidente Lula, tá? Mostrando novamente o conflito entre Lula e os militares. Hoje teve uma reunião no período da manhã entre Lula e os militares. O intuito dessa reunião era apaziguar os ânimos, porque tem duas alas dentro do PT. Uma ala radical que manda Lula atacar os militares. E isso é uma bomba relógio. Você não sabe qual o efeito que isso pode causar se o Lula continuar com os ataques aos militares. Isso pegou mal. E uma ala mais moderada, uma ala que falou, Lula, para, o discurso de campanha acabou, agora vai governar o país. Então, está tendo essa dicotomia e, lógico, Lula, atendendo a ala menos radical, hoje marcou uma reunião. Mas mesmo assim, ontem ainda, o general Sérgio Etchegoyen, o nome é difícil um pouquinho, ministro do Gabinete de Segurança Institucional durante o governo Temer. E aqui, o Temer é uma pedra no sapato do lulopetismo. Por quê? Temer foi considerado pelos petistas, pelo governo do PT, como um golpista. Eles reconhecem o governo de Temer como um governo do golpe. Inclusive, isso foi publicado em um site oficial. E o PSDB pediu agora a retratação que seja retirado do site oficial. Então, Temer ainda é uma pedra no sapato, é uma sombra escura que perdura perante o governo Lula. Então, o ministro, que foi chefe do GSI no governo Temer, subiu o tom com o presidente Lula durante uma entrevista realizada anteontem, na terça-feira, pelo programa gaúcho Pampa Debate, tá? Para Etchegoyen, a declaração do petista, segundo o qual perdeu a confiança em parte da Força Armada, demonstra profunda
covardia. Então ele chamou Lula de covarde aqui. Segundo o Etchegoyen, Lula sabe que os generais não vão convocar a imprensa para responder à ofensa. Ele sabe que ninguém vai contestar o que ele está dizendo, observou o militar. Ou seja, é a velha técnica de procurar culpados. Abre aspas. Passado o triste episódio do dia 8 de janeiro, cujo general também condenou, né? O presidente Lula, comandante supremo das Forças Armadas, dá uma declaração à imprensa de que não confia nas Forças Armadas. Lembrou o general Etchegoyen. Como é que se pacifica o país a partir daí? Como é que se pacificam as Forças Armadas? Quem são uma instituição de Estado a qual os governos do PT conviveram por 16 anos? Então, foram as críticas do general Etchegoyen, que também entre 2016 e 2019, o órgão diz que o órgão foi responsável pela segurança do presidente, Michel Temer, tá? E Lula escolheu permanecer com a segurança da Polícia Federal por desconfiança dos militares. Então, o que a gente consegue perceber aqui, tá? É que a fala do general que ocorreu na terça teve muito fundamento para essa reunião que aconteceu hoje. Ele fala aqui em tom bem claro que o Lula foi covarde ao chegar e xingar os militares em cadeia nacional, porque sabe que os militares não, no dado momento que eles estão, não convocariam uma coletiva de imprensa para dar resposta para Lula, mas que Lula está pisando em terreno insólito. Então que ele tem que tomar cuidado sobre o que ele está falando aí, tá? Acerca dos militares. Uma matéria que eu achei muito interessante aqui, e aqui reflete um pouco do Brasil, é uma matéria que foi publicada aqui no Valor Econômico, tá? Essa revista é muito interessante, tem muita coisa importante. Fuga de 50 bilhões esfria a paixão de Wall Street por Chile, tá? A economia, destaque da América Latina por quase 50 anos e queridinha de Wall Street, que era o Chile, enfrenta um momento existencial em várias frentes. Sua constituição, inspirada em Milton Friedman, ainda está intacta, por enquanto, mas quando se olha praticamente em qualquer direção, pilares anti-sacrossantos do sistema de livre mercado do país, como o sistema de previdência privada, assistência médica e tributação de grandes empresas, estão sob ataque após a eleição do líder mais esquerdista das últimas décadas. Essa matéria eu achei excepcional, quem tiver acesso, leia, porque aqui ele traz o seguinte: Milton Friedman escreveu Capitalismo e Liberdade, um dos livros assim que hoje ainda é a Bíblia dos liberais. E a Constituição chilena foi baseada no contexto de Milton Friedman. E isso fez com que Chile, durante os últimos 50 anos, fosse os queridinhos da Bolsa, porque era uma economia sólida, era uma economia que mantinha uma base jurídica sólida, ou seja, não tinha risco de aventuras judiciais, igual você está vendo num país onde a gente fala agora, de onde eu falo e talvez de onde você me ouve, né? Onde nós temos o Lula como presidente. Você não viu o Chile falando em estatizar, em congelar. Então, assim, os investimentos públicos, Wall Street investia muito dinheiro no Chile. E isso trazia uma segurança para o Chile. Agora, com o governo de esquerda que assumiu o Chile, algumas regras já foram quebradas. Então, já fala-se em estatizar, já fala-se em abrandar regras de livre mercado que eram pétreas, né, que não poderiam ser alteradas. E com isso, mais de 50 bilhões de dólares, eu não estou falando de reais, de dólares, saíram do Chile. Isso mostra o impacto que um governo não coerente, um governo que não tem a base ali dentro do seu livre mercado pode ocasionar. E um dos pontos aqui que a gente liga é o alinhamento e o estreitamento de Lula em relação a isso. Sabe por quê? Porque Lula já vem atacando o mercado abertamente. Lula já vem atacando os empresários. Ontem mesmo, numa fala triste, ele falou que o empresário ganha dinheiro não porque ele trabalha, porque ele suga o empregado. Isso é absurdo. Isso vai fazer com que o dinheiro do Brasil saia. Inclusive, só para você ter uma ideia, algumas pessoas da própria esquerda, como por exemplo a Gabriela Priori
e há informações que também Fábio Porchat estão tirando o dinheiro do Brasil para investir em dólar. Por quê? Porque vem a possibilidade do dólar subir. Olha só que incoerência. É o dinheiro saindo do Brasil para ir para fora. E isso aí vai gerar um problema grande, tá? Agora vamos falar uma coisa aqui. Vou tentar não estender, já deu 15 minutos. Mas vamos falar uma coisa aqui que eu achei, no mínimo, lúdica, tá? Esse aqui é o Kim Kataguiri, tá? Ele é deputado federal do MBL, tá? Ele fez o seguinte: a AGU de Lula decidiu criar uma secretaria para processar quem difunde fake news. Pois bem, sou absolutamente contra a existência desse órgão censor, mas já que ele existe, precisa se aplicar a todos. Por isso, representei a ministra Marina Silva na secretaria da AGU para que ela responda por difundir fake news pelo mundo, acabando com a imagem do nosso país no momento em que precisamos de investimento externo. Vamos lá, a Marina Silva compareceu lá em Davos e falou que temos 120 milhões de brasileiros passando fome aqui. Ela passou duas imagens para o mundo. Uma de irresponsabilidade de discurso. Ou seja, ela mostrou para o mundo que o discurso brasileiro é irresponsável. Entretanto, a própria ONU teve que emitir uma nota desmentindo o que ela tinha dito, que é humanamente impossível o Brasil estar num patamar onde tem 120 milhões de pessoas passando fome. Então, o primeiro ponto que ela fez foi tirar a credibilidade do Brasil. E isso reflete na bolsa, isso reflete na economia e até no seu emprego. Não pense que não. Tá? Outro ponto é que Marina Silva também passou uma mensagem ao mundo. Olha, nós não estamos aqui buscando investimento, dialogando, porque nós somos bons, porque nós temos condição, nós somos exemplo para o mundo sobre a questão ambiental. Então você tem que investir no nosso país, porque vai ter geração de emprego e um emprego sustentável, coisa que em outros países não tem. Essa não foi a mensagem. A mensagem foi: a gente está passando fome, nos ajudem, pelo amor de Deus, somos um bando de pobre pedindo ajuda de vocês para que vocês dominem nossa Amazônia e invistam dinheiro, porque nós estamos passando fome. Qual dos dois discursos você pretende passar quando você quer atrair investimentos? Pois é. Dou parabéns ao Kim Kataguiri, embora ele saiba que não vai dar em nada, mas assim, foi uma chamada que valeu a pena ser feita. Bora agora trazer um pouquinho a mais, vamos falar agora do Braga Neto, tá? Paulo Capelli, do jornal Metrópolis, trouxe essa matéria. Braga Neto nega participação na minuta de golpe. Pura especulação. O homem forte do governo Bolsonaro, que foi Braga Neto, nega ter presenciado ou participado de discussões sobre a minuta do golpe. O documento encontrado pela PF na casa de Anderson Torres previu o estado de defesa e intervenção no TSE. Nessa semana, passou a circular em Brasília o rumor de que o general Braga Neto seria um dos cabeças por trás da minuta. Segundo esta tese, o general teria buscado a retaguarda das Forças Armadas. Eu trouxe uma matéria para vocês, discuti com vocês, falando acerca do Braga Neto ser um nome forte para o Rio de Janeiro, para o governo do Rio de Janeiro em 2026. Ontem mesmo, o corregedor do TSE, o Sebastião Gonçalves, ele aceitou um pedido de investigação por abuso de poder econômico, por ter usado o Palácio do Planalto, tanto contra Braga Neto quanto Bolsonaro, buscando nitidamente a inelegibilidade, tanto de Bolsonaro quanto de Braga Neto. E isso aqui realmente é o que a gente consegue perceber dessa ação. Então, assim, tem um certo temor, um medo aí sobre Braga Neto vir com mais força do que nunca, buscando aí uma reeleição, uma eleição para governo. Então, assim, vai ser, com toda certeza, continuada essa ação e provavelmente deixando o Braga Neto até inelegível, tá? Olha, eu não queria deixar o vídeo extenso, a gente já está com 19 minutos, mas essa última matéria eu achei importante, também do Metrópolis, tá? O Distrito Federal teve 141 ocorrências envolvendo bombas nos últimos 5 anos. Uma matéria, um editorial do Metrópolis, mostra que nos últimos 5 anos
tiveram 141 ocorrências envolvendo bombas no Distrito Federal. Mas as que chamaram a atenção mesmo e que comoveram o mundo, inclusive são declaradas atos de terrorismo, são as ligadas politicamente a Bolsonaro. Tá? Mas e essas outras bombas que ocorreram? Alguma pode ter vindo de alguma oposição ideológica a Bolsonaro? Tudo isso tem que ser investigado. E assim, o que eu vejo? Eu vejo que o Metrópolis está começando a chamar muito a atenção. Eu esqueci o nome do inscrito que deixou um comentário, tá? Eu peço perdão. Mas ele escreveu o seguinte, olha, não se engane. Talvez o Metrópolis está colocando essas matérias criticando Lula porque está vendo o risco, o conflito que pode estar gerando esse efeito aí. Mas porque ele quer sinalizar, ô Lula, estamos aqui, ó, sinaliza pra gente que a gente para de atacar. Isso aí foi um comentário feito aqui no nosso canal. Mas por enquanto eu vou dizer uma coisa para vocês. E isso foi dito depois de que eu disse que eu estou gostando da postura do jornal, tá? De independência. Mas dito isso e feito isso, eu ainda digo. Eu estou gostando da postura do jornal de independência, que ele está trazendo pautas que valem a pena a gente discutir aqui com vocês, tá bom? Pessoal, eu sei que o vídeo ficou um pouco lento, um pouco longo, né? Passou dos 20 minutos de novo, perdão. Mas assim, há tanta coisa acontecendo que eu quero tentar trazer você a esse mundo para que fique o mais atualizado possível e consiga entender realmente tudo que está acontecendo, tá? Lembro, de novo, seu comentário é muito importante para mim. Então, se você puder, tá gostando do conteúdo, a forma de você retribuir é deixando seu comentário. Seja para questionar, porque isso é democracia, ou seja para elogiar, se o conteúdo tá bom. E, lógico, a sua opinião sobre o que a gente pode melhorar, as críticas construtivas sempre serão bem-vindas, tá bom? Um abraço, que Deus abençoe muito o seu final de semana. Amanhã, sabadão, tô aqui com vocês de novo, tá? Abraço.